Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? It wouldn't be nice. Música de abertura desta obra-prima aqui, Beach Boys. Pet Sounds, disco lançado em 1966, né? Finalmente aí atendendo a pedidos de alguns inscritos aqui no site, falando dos Beach Boys brevemente, né, gente? Porque num vídeo curtinho assim não dá para falar muita coisa, né? A intenção desses vídeos é fazer assim uma introdução, uma breve explanação sobre todos os temas, né? E fazer com que vocês aí sintam curiosidade em pesquisar, né? E quem não conhece ainda, claro, né? E ouvir o disco, hoje em dia é tão fácil, tudo na internet, né? Bom, antes de mais nada, gente, likes e inscrições aqui no Larry Beatles, por favor, me ajudem a fazer esse canal subir aí nas paradas do YouTube. E, gente, antes de começar, um breve comentário. Vocês viram a nova bomba que circulou ontem aí nas redes sociais, na internet? O filósofo Olavo de Carvalho, mentor e cérebro do nosso excelentíssimo presidente da República, disse que os Beatles mal sabiam tocar violões, que eles não tinham a menor noção de composição. Quem compôs todas as músicas dos Beatles foi Theodor Adorno, filósofo judeu comunista. Ai, meu Deus, que época triste, gente. Que época triste que a gente está vivendo. Pessoal. Aonde que o ódio e o medo e o temor podem nos conduzir, né? Enfim, vamos lá, vamos falar de música pop aqui, vamos falar dos Beach Boys e a influência deles sobre os Beatles e vice-versa, embora eu considere esse tema muito controverso, né? Bom, gente, eu não entendo muito de Beach Boys, deixa eu ser sinceríssimo com vocês. Eu nunca fui assim um grande fã dos Beach Boys. Eu ouvia muito assim no rádio, ouvia na televisão, muitas vezes o pessoal sempre falou muito dos Beach Boys. Eu gostando ou não, os Beach Boys são um dos melhores grupos de pop rock de todos os tempos, ali, junto com os Beatles, com os Stones, né? A importância deles é, eu diria, secundária em relação a estes, né? Em relação ao Bob Dylan, por exemplo, ao The Who, que eu acho muito importante também, ao Jimi Hendrix, ao Led Zeppelin, enfim. Eu considero, assim, na minha opinião, os Beach Boys uma banda B, né? Até para combinar com... Os Beatles também começam com B, mas são uma banda A. Os Beach Boys eu assim nunca tive muita... Eu nunca me senti muito atraído pela música deles. Eu sempre achei assim muito... aquelas primeiras, né, gravações, antes do Pet Sounds, né? Aquela surf music, sempre achei aquele som, aquela música assim um pouco infantiloide, né? Isso é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. A minha opinião não representa a verdade soberana, nem a opinião de ninguém. Mas essa é apenas a minha opinião. Talvez eu esteja precisando superar esse preconceito que eu tenho em relação aos Beach Boys e ouvir mais, ir atrás de ouvir e tal, né? Mas o Pet Sounds, como eu sempre ouvia falar nele, eu realmente fui atrás, isso há muitos anos, há coisa de 20 e tantos anos, e finalmente eu comprei o Pet Sounds e fiquei apaixonado. É realmente um disco assim, excepcional, uma riqueza sonora e em termos de arranjos, né? De interpretação vocal, os backing vocais, né?
Bom, eu diria que, fazendo uma breve síntese, eu diria que os Beach Boys realmente eles eram um páreo, assim, bem duro para os Beatles nos Estados Unidos. Os Stones eram um páreo para os Beatles na Inglaterra. Claro que os Stones fizeram muito sucesso nos Estados Unidos também, claro. Mas na Inglaterra tinha aquela coisa dos Stones estarem sempre ali na cola dos Beatles, embora tenham sido favorecidos pelos Beatles. Tomaram um empurrãozinho no começo da carreira ali dos próprios Beatles, que deram I Wanna Be Your Man para eles gravarem. Os Beatles abriram a coisa do mercado americano para os grupos ingleses, os Stones foram na cola, né? Mas nos Estados Unidos, os Beach Boys eram os soberanos nesse terreno. Dos grupos jovens de música pop, eles eram os donos do pedaço. Eram inclusive contratados pela gravadora Capitol, a mesma gravadora que contrataria os Beatles em 64, e aí a história, né? Mas os Beach Boys, eles eram formados, por exemplo, na altura do grande sucesso deles, pelo Mike Love nos vocais, Carl Wilson na guitarra solo, Al Jardine na guitarra e nos vocais, Dennis Wilson na bateria e, claro, Brian Wilson, que tocava o contrabaixo, os teclados e fazia os vocais, né? Eles tiveram várias formações. Antes dessa aqui, no comecinho, de 61 a 64. Depois, em 65, o Brian Wilson sairia fora, né? Mas antes, um pouco antes do Brian Wilson sair da banda, não é que ele saiu da banda. Bom, os Beach Boys lançaram 10 discos antes do Pet Sounds. Entre 61 e 64 lançaram 10 discos. E eu que achava que os Beatles eram um dos grupos com maior número de álbuns lançados num ano só nos Estados Unidos, né? Os Beach Boys lançaram 10 discos. Era prática naquele tempo, assim, uma banda que fazia sucesso, né? As gravadoras tiravam o sangue dos caras, faziam eles lançarem vários discos mesmo, né? E não foi diferente com os Beatles. A Capitol, para fazer páreo com ela mesma, né, com a discografia dos Beach Boys, também lançava 4, 5 álbuns dos Beatles num ano só. Só que eles incluíam compactos, eles reduziam o número de músicas em relação aos lançamentos ingleses, faziam lá uma química, uma mágica para transformar os álbuns dos Beatles. Os álbuns tinham 10, 11 músicas, imagina, duravam 20 e poucos minutos, né? Os Beach Boys eram um pouquinho mais do que isso, mas os Beach Boys era aquela coisa, eles gravavam mesmo os álbuns, não tinha nada dessa coisa de retaliação de álbuns ingleses e montar o álbum americano, não. Como eles eram americanos, eles gravavam os discos lá e era uma produção assim monstruosa, super, né, intensa. Eles lançaram 2 discos em 64, o Beach Boys Today e o Beach Boys Christmas Album, exatamente, eu não estou falhando não. Esses 2 discos já traziam pequenos elementos de uma música mais ousada, por exemplo, o uso de instrumentos de jazz, a participação de músicos de estúdio como Barney Kessel, guitarrista de jazz. Já havia ali um ensaiozinho de uma coisa um pouco mais ousada, diferente da surf music, que era um rock and roll básico, com muita riqueza nos backing vocais e tudo mais. Isso eles inovaram muito, os Beach Boys. E aí, quando os Beatles invadiram a praia dos Beach Boys, em 64, essa troca de informações passou a acontecer de uma maneira muito intensa, muito rica, né? Muito prolífica, né? E aí o Bob Dylan também no meio, com uma outra vertente, né, de música mais politizada, folk e tal. Gente, foi um caldeirão ali de misturas, os Stones com um rhythm and blues, um blues mais áspero também, né? Era uma riqueza de estilos que foi assim assombrosa. E desse movimento todo, todos eles foram evoluindo, né?
Eu não diria que só os Beatles foram influentes para o Beach Boys, ou só os Beach Boys com Pet Sounds foram influentes para o Sgt. Peppers dos Beatles. Eu acho muito reducionismo falar dessa forma. Eu acho que a influência era muito extensa, todos eles se influenciavam. Mas como os Beatles e os Beach Boys, vamos dizer assim, dentro do espectro do mercado americano, como eles eram os competidores diretos, então é claro que vamos dizer, a imprensa especializada, os críticos musicais, o próprio público, ficavam ligados se focavam nessa competição entre as duas bandas, né? Que na verdade não estavam competindo, eles estavam trocando informações, né, musicais, e era que assim impunham desafios uma banda a outra banda, né? O Brian Wilson sempre fala que o Rubber Soul foi o grande catalisador das ideias dele para começar a fazer o Pet Sounds. E é verdade, né? O Brian estava exausto com as excursões dos Beach Boys. Os caras faziam muito sucesso, estavam sempre fazendo turnês. E no final de 64, o Brian Wilson teve um colapso nervoso e quis sair da banda, né? Quis sair da banda não, ele quis ser um membro dos estúdios da banda. Os outros sairiam em turnê, ele ficaria no estúdio. E foi nesse período, no final de 65. Foi nesse período que os Beatles estavam gravando o Rubber Soul. Os Beatles, assim como os próprios Beach Boys nos Estados Unidos, haviam mudado a rotina dos estúdios. Por exemplo, o Abbey Road, em Londres, ele era especificamente a agenda dele, né? A disponibilidade dele era montada assim, ele funcionava rigorosamente das 8 às 11 da manhã, depois das 2 da tarde às 18 horas, das 2 às 6 horas da tarde, uma coisa assim. Era uma agenda rigorosa, não se podia passar desse tempo para fazer gravações, porque tinha o sindicato dos músicos, dos técnicos de som e parará, tinha os gastos planejadíssimos da EMI, né, que não podiam exceder, né. Com o sucesso dos Beatles, né, essa regra foi sendo quebrada, ou seja, os Beatles não se contentavam mais em ter 3 horas de estúdio, ou que seja 6 horas de estúdio no dia, para gravar os discos deles. A partir do With the Beatles, essa rotina começou a ser quebrada, né? Então, quando chegou na época do Rubber Soul, a EMI simplesmente disse para eles: olha, vocês fiquem o tempo que vocês quiserem. Porque a moral dos caras era tamanha que a EMI cedeu. Falou: ó, tudo bem, vai, vocês fiquem aí. O contrato com o George Martin, a EMI já não tinha um contrato direto com o George Martin. O George Martin passou a ser um fornecedor de serviços para a EMI, né? E com isso se flexibilizou toda a agenda que havia disponível nos estúdios. Consequentemente e paralelamente, houve, todo mundo sabe, consumo de drogas, LSD entrou muito em moda, Brian Wilson também começou a usar muito, os Beatles começaram a usar, fumar maconha de monte e tal, não sei o quê. Havia todo aquele clima dos anos 60, né, de busca, de mudar as coisas que eram habituais, transformá-las, etc. e tal. E a rotina do estúdio foi então quebrada, né, por esse alargamento de horas possíveis para se gravar. Com isso, todas as ideias musicais puderam ser colocadas em prática, né? Começou-se a ter mais tempo para isso. Os Beatles, o Rubber Soul é um claro resultado dessa quebra de rotina dentro dos estúdios, né? E o Rubber Soul, todo mundo sabe, um baita de um álbum com várias inovações. O Brian Wilson, que já era um cara antenado, já era um cara que tinha um gosto mais refinado do que os outros membros da banda Beach Boys, se ligou nisso e começou a escrever o Pet Sounds, que foi um álbum assim que também foi gravado em 4 meses, em 3 estúdios diferentes em Los Angeles, né? Contando com participação de vários músicos. Para vocês terem ideia, os Beach Boys estavam em turnê
nessa época, e o Brian Wilson ficou no estúdio com outros músicos, escrevendo música com o Tony Asher, por exemplo, né? O Brian Wilson tinha muita influência do Phil Spector, do Walls of Sound do Phil Spector. Então ele ficou no estúdio gravando, compondo todas essas músicas maravilhosas, e os Beach Boys, quando voltaram da turnê, só tiveram o trabalho de colocar os canais. Desculpa, os vocais. Mas assim, eu estou ironizando. Tiveram o trabalho, é fogo. Porque os vocais eram primorosíssimos. Os caras eram feras nisso, né? E houve ali algumas desavenças, o Mike Love não gostou de algumas letras, né? Aí o Brian Wilson reescreveu algumas letras, teve muita discussão nesse sentido ali, mas o álbum finalmente foi lançado em 1966, eu não me lembro aqui da data, deixa eu ver se eu localizo aqui, não tenho aqui, não estou vendo a data, né? Foi mais ou menos em abril ou maio de 1966. Desculpem a falha aqui. Eu separei aqui uma série de textos, mas na hora de gravar e de localizar, né, é difícil. Então, os Beatles, quando ouviram o Pet Sounds, que foi um álbum assim, que fez muito sucesso, principalmente na Inglaterra, né, o Paul McCartney, principalmente, que era o Brian Wilson dos Beach Boys, musicalmente falando, ficou apaixonado por aquilo. Falou, não, porra, que coisa legal. O Paul era muito ligado, né? Como eu já falei aqui várias vezes, o Paul era muito ligado em música de vanguarda, em novidades, e ele se preocupava muito em manter os Beatles atualizados e sempre querendo romper barreiras. O Pet Sounds dos Beach Boys foi um álbum assim magnífico, né? Lá, eu não consigo achar a data aqui. Meu pai do céu, que coisa que são esses textos. Os caras estão falando aqui, lançamento, mas eles não trazem a data de lançamento. E eu não sei de cabeça a data de lançamento. Sei que foi ali no começo do segundo semestre de 66, né? E as músicas eram maravilhosas, os arranjos muito elaborados, né? Para vocês terem uma ideia, os Beach Boys eles usavam instrumentos assim muito, passaram a usar assim ruídos, né? De barulhos de latidos de cachorro, né? Tem aqui instrumentos árabes, tem eletroteremim, sinos de bicicletas, campainhas, latas e garrafas de Coca-Cola. Ou seja, eles começaram a incluir ruídos que não tinham a ver em princípio com a música, não eram exatamente instrumentos só, né, mas eram ruídos do cotidiano, da rotina, era uma tentativa de incorporar, de trazer a nossa rotina, o dia a dia, para dentro de um fonograma musical. Aliás, foi nessa época, como eu já disse também, que se começou a criar uns fonogramas, a ideia de fonograma, ou seja, a música como uma experiência sonora, né? Com arranjos cada vez mais grandiosos, arranjos que eram, vamos dizer, uma espécie de segunda voz da música. Tinha a voz do cantor com a letra, mas tinha os instrumentos e o arranjo todo ao redor que endossava o que o cantor estava cantando. Às vezes era uma situação de canto e resposta, né? O vocal fazendo o primeiro canto e musicalmente havendo ali uma resposta implícita, né? Era uma coisa muito rica. Os Beach Boys fizeram isso no Pet Sounds de uma forma revolucionária. E o que aconteceu foi que o Paul McCartney, em Sgt. Pepper's, ele reproduziu isso. No entanto, no Revolver, se você for pensar, os Beatles não ficaram dependendo muito dos Beach Boys. Por exemplo, o Revolver, eles gravaram, o Pet Sounds mal havia saído ainda, né? Na Inglaterra eu acho que ele não era um disco tão divulgado. Até abril de 66, ou junho de 66, quando os Beatles finalizaram o Revolver. Se eu não estiver enganado, eles finalizaram o Revolver, acho que em abril de 66. O Revolver já é um disco que traz uma riqueza fantástica de sons, né? Que eu acho que não teve, assim, os Beatles não tinham ouvido direito o Pet Sounds ainda, né?
foi no Sgt. Pepper's, realmente lá com a inclusão de ruídos de animais, de instrumentos mais exóticos ainda, como a cítara indiana, né? E vários outros instrumentos de sopro, instrumentos usados em orquestras sinfônicas. O Peppers trouxe com maior evidência essas influências do disco Pet Sounds, né? Mas eu no fundo acho assim, eu acho que foi uma troca muito feliz ali naquele momento e que eu como bitomaníaco e nem assim um grande admirador dos Beach Boys, eu digo, eu não vejo comparação entre Beatles e Beach Boys. Eu acho que os Beatles sempre foram superiores a toda e qualquer banda surgida nos anos 60, né? Porque eles tinham uma genialidade própria ali, uma conjunção de fatores, de influências musicais que era muito ampla, né? Essa conjunção era muito ampla. E os Beach Boys também eram, mas tanto que depois do Pet Sounds, os Beach Boys nunca mais gravaram um disco que seria tão reconhecido. Os Beatles, em compensação, gravaram, vamos dizer, dos 13 discos, 12 são discos considerados essenciais na história do rock. Então eu acho que os Beatles eram mais consistentes. Eles usaram a influência do Pet Sounds, mas eles foram assim muito mais consistentes na carreira deles em termos de manterem uma produção em alto nível por mais tempo. Os Beach Boys, os próprios Stones ali nos anos 60, oscilavam muito. Os Stones oscilaram muito ali por volta de 66, depois eles se recuperaram entre 68 e 72, depois deram uma caída. Bom, também os Beach Boys e os Stones estão aí até hoje. O Brian Wilson está em atividade até hoje. Os Beach Boys, o Mike Love e o baixista da banda, o Bruce Johnston. O Bruce, não o Bruce Johnston, né, mas acho que o baixista que continua hoje, que entrou em 64, está junto com o Mike Love até hoje. Mas é um arremedo de Beach Boys, né? De qualquer maneira, os Beach Boys e os Stones ficaram juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Claro, com esse número de anos trabalhando, lançando discos, é claro que a gente não pode exigir que eles tivessem se mantido no topo. Para fechar o vídeo, pessoal, músicas do Pet Sounds. Wouldn't It Be Nice? You Still Believe in Me, That's Not Me, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. Aí nós temos aqui I'm Waiting for the Day, Let's Go Away for a While, uma música instrumental. Sloop John B, que fez muito sucesso, né? Saiu em compacto também. God Only Knows, uma música maravilhosa, uma balada linda. I Know There's an Answer. I just made for this time. I just wasn't made for these times. Here Today, Pet Sounds, outra instrumental, e Caroline No, a última música do disco, também lançada em compacto. O Brian Wilson, no disco Beach Boys Today, ele lançou um lado com músicas de rock and roll e outro lado com músicas melancólicas, baladas melancólicas. O Brian Wilson, ele era um cara muito melancólico. Depois ele teve vários problemas psicológicos, passou a vida inteira nas mãos de um psiquiatra americano lá e foi praticamente dominado por esse psiquiatra. O Brian Wilson era de uma sensibilidade enorme, né? E ele sucumbiu à loucura do cenário da música pop nos anos 60, né? Pessoal, desculpem aí se eu esqueci de detalhes, de mais informações, vocês podem dar sugestões aqui embaixo, acrescentar informações, eu lhes serei muito grato. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção, curtidas, inscrições, visitem a minha lojinha ginger3003.mercadoshops.com.br. Tem sempre muita novidade lá, embora não apareça na primeira página. Entrem lá, procurem, entrem em contato comigo, enfim, a gente vai conversando. Abração, pessoal.